Pessoal, bom dia, vamos que vamos. Vamos falar um pouco dessa máquina aqui, que é uma máquina muito interessante. Essa máquina eu montei ela já faz mais ou menos uns 2 ou 3 anos, tá? Essa máquina, ela é um i7 de 11ª geração, 32 GB de memória DDR4, já da frequência mais alta, né, que é a FreeBSD, HD de 2 TB, SSD de 480 M2, só que é aquele SSD mais rápido, né? E mais interessante, essa aqui veio com uma placa de vídeo NVIDIA Quadro. Isso eu montei há um tempo atrás porque é uma cliente que trabalha com renderização. Ela trabalha com AutoCAD, projetos gráficos, projeto 3D, né? Então, qual que é a ideia aqui? A pessoa às vezes acha que para você montar uma máquina que seja... para você montar um computador, eu quero um computador que renderiza, que trabalha com AutoCAD, faz projetos, enfim, trabalha com alguns programas gráficos, tá? E acha que tem que ser uma placa de vídeo gamer, que você tem que montar um computador com uma placa de vídeo gamer, aí, com uma 3060, com uma 4080 e tal, e não é bem assim. A NVIDIA, há uns anos atrás, criou uma placa de vídeo chamada NVIDIA Quadro exatamente para esse tipo de trabalho, tá? Qual que é a intenção dela? Porque essa placa de vídeo desse tamanhozinho é o valor de uma placa de vídeo, basicamente uma 3060, entendeu? Por quê? Porque a ideia dessa placa é fazer renderização, é fazer projeto gráfico, não jogar, não é projeto 3D para jogo 3D. A intenção dela é melhorar a qualidade do trabalho gráfico para quem precisa fazer projetos. Vocês entenderam? Então, o que é legal dessa máquina? É legal que ela foi criada para trabalhar com isso. Tanto é que ela não precisa de um water cooler daquele grandão na parte de cima, de 3 fãs e tal. Um water cooler normal já resolve o problema dela, entendeu? Por quê? Porque quando ela vai fazer a renderização, ela usa basicamente uma placa de vídeo. Então essa máquina era perfeita para esse tipo de trabalho, entendeu? E é uma máquina fantástica. Essa aqui é uma placa-mãe, por exemplo, que aguenta até 128 GB. Ela está atualmente com 32, mas você pode aí colocar facilmente aí até 4 pentes de 32, que ela funciona perfeitamente. Fica, inclusive, muito mais rápido aí do que muita máquina aí gamer aí que tem aí no mercado com valores mais caros, tá? Na época que essa cliente montou essa máquina, ela gastou 13 mil reais. Isso foi na época, tá? Hoje é uma máquina de aproximadamente 6 mil reais, mais ou menos. 6 a 7 mil reais. E pela idade dela, mas é uma máquina excelente, tá aqui pra gente fazer a revisão. Ela tá suja, né? Então a gente vai desmontar ela inteira, vai trocar pasta térmica, vai limpar ela inteira, limpar o radiador dela também. Então essa máquina é uma máquina muito interessante pra gente começar esse vídeo de hoje, para mostrar que não é exatamente uma máquina gamer que resolve o problema de todo mundo, que às vezes você precisa de uma máquina um pouco mais direcionada, você montar a configuração direcionada ao trabalho, ao que o cliente vai fazer, ao que o usuário vai fazer, entendeu? Que é o caso dessa máquina, né? Então essa máquina é muito interessante. Eu lembro que quando a gente montou ela, eu busquei peça por peça porque eu queria que a placa-mãe tivesse muita autonomia. O que significa isso? Significa que essa placa-mãe aguenta muito tempo de vida útil, entendeu? Tanto é que quando a gente montou, eu falei para ela, essa máquina é para 5, 6, 7 anos aí, tranquilo, dentro daquilo que você trabalha. E tanto é que ela trabalha com ele até hoje, só traz para fazer revisão só. Então ela, dura bastante ainda essa máquina. Essa máquina é bem interessante, vale a pena a ideia. E lembrando, se você vai usar uma máquina para jogar, não é isso aqui que você usa. Basicamente, tudo é aproveitável para uma máquina gamer, mas a placa de vídeo tem que mudar. Essa aqui vai jogar, vai jogar, mas ela não vai jogar com a mesma maestria ou qualidade que uma placa de vídeo gamer do mesmo valor faria. Entendeu? Então, e essa máquina tem bastante, é interessante essa placa-mãe, porque ela tem bastante configuração na BIOS para que a gente melhore a qualidade e velocidade baseada no trabalho de cada usuário. Então ela é bem interessante nessa parte, vale muito a pena. Quando você for montar uma máquina, você investir fortemente numa placa-mãe para que ela te dê autonomia de uso, para que ela dure bastante, para que essa máquina fique aí 5, 6 anos sem incomodar, entendeu? Porque imagina um usuário que vai gastar 13 mil reais, 10 mil reais numa máquina, 13 mil reais numa máquina, daqui, sei lá, 4, 5 anos já não ser o suficiente para o trabalho dele. Então é interessantíssimo você
focar na longevidade da máquina, para que ela dure bastante. Então essa máquina tem bastante essa pegada, vale muito a pena, tá bom? Daqui a pouco eu vou desmontar ela, a gente vai limpar ela. Eu gostaria também de falar dessa máquina aqui, falar um pouco disso aqui. Isso aqui é interessante, é um All-in-One um pouco mais antigo, mas quem tem All-in-One desses modelos mais antigos tem que manter, porque assim, para o trabalho que o cliente faz, que é a internet, ele até trabalha com Vegas, ó, quer editar um pouco de vídeo, ele gosta de trabalhar com aquele negócio de drone, né, fazer edição de vídeo, então ele faz um pouco, ele trabalha no banco e tal, ele faz coisas de banco, internet, rede social, ele trabalha um pouquinho com o Skype, que ele faz videochamada e tal. Essa máquina, apesar de ser muito antiga, você botou um SSD e faz revisão nela uma vez por ano, é uma máquina que dura muito tempo. Porque o problema dessas máquinas tende a ser mais na placa-mãe dela. Essas máquinas foram feitas para trabalhar lá fora, então elas sofrem muito com a temperatura aqui do Brasil. Então se você manter sempre limpinho, sempre dura bastante. Tanto é que essa máquina aí, se eu não me engano, tem quase 10 anos essa máquina aqui. E nós colocamos um SSD nela faz mais ou menos uns 2 ou 3 anos que nós colocamos um SSD nela. Tanto é que eu acho que o SSD que tá nela é de 240, é 240, né, pai? 240. Então essa máquina tem um SSD de 240 e o cliente usa, ela traz uma vez por ano para fazer uma revisão, porque ele gosta da máquina e tem medo de perder a máquina. Então, e ele mantém a máquina sempre bem inteirinha. Então, se você manter sempre limpo, com pasta térmica trocada, vai durar muito tempo, entendeu? E vamos dar uma falada dessa daqui, essa aqui é interessante também. Qual que é o problema dessa máquina? O que o cliente pediu, pai? Essa máquina é um Acer King, tá? Ele é um Nitro 5 e ele está pedindo para dar uma turbinada. Ela já tem um SSD M2, né, de 512, tá? E em termos de velocidade de abertura tá bom, só que ele tem 8 GB só de memória. Então nós vamos estudar uma forma de aumentar, de dobrar isso ou até triplicar, né? Nós vamos dar uma estudada agora, ver o que a gente pode fazer. E o outro detalhe que é importante mostrar é a sujeira que está acumulada, né, na máquina, que está fazendo ela esquentar muito. Então nós temos que desmontar todo esse sistema aqui, trocar todos os thermal pads dos dissipadores de calor e fazer a limpeza também nas saídas de ar. Com isso ela vai aliviar, né, o aquecimento e vai rodar mais rápido também, tá? Então esse é o estudo que a gente está fazendo nela agora. É interessante essa máquina, porque essa aqui é um notebook gamer também, tá? Só que o cliente usa para fazer programação, ele é programador. Então ele precisa de quê? De muita velocidade e muita memória. Tanto é que uma das coisas que ele pediu para nós, que ele queria aumentar a capacidade de armazenamento, que ele vai poder botar um HD ou SSD aqui para guardar arquivos. Ele já tem um SSD M2, então esse SSD M2 vai dar velocidade para ele, tá? E botar mais memória. Então a gente vai adicionar mais memória aqui para ele, para que ele tenha mais processamento e auxílio dos processadores, entendeu? Nós vamos jogar essa máquina, nós estamos pegando a configuração dela inteira e jogando ela no máximo. O máximo que ela aguenta de memória, a maior frequência de memória que ela aguenta, o maior dispositivo de HD que ela aguenta, porque ele gosta muito dessa máquina e ele quer usar ela por bastante tempo. E dentro do projeto dele, do trabalho dele, isso aqui é essencial, né, pai? Então isso aqui funcionaria perfeitamente. E falando dessa última opçãozinha aqui, que seria esse notebook, é um pouquinho mais antigo. Esse aqui é um Acer, né? Ele é um pouquinho mais antigo, né? Mas ele tá com... A gente vai tentar ver o que a gente consegue fazer aqui para deixar ele também um pouco mais rápido, né, pai? Essa máquina, ela chegou aqui, ela não ligava, né? Não dava sinal de vida. E já detectamos o problema, já consertamos. Só que ele usa ainda o sistema de HD, né? E a máquina está muito lenta. Então nós vamos também estudar uma forma de dar uma turbinada nela, colocar um SSD e melhorar também a questão da memória. Ele é um Core i5 de 7ª geração, então é um bom processador que vale a pena investir nessa máquina, né?
Essa máquina é legal, ela tem bastante autonomia também. Ele é que interessante, ele é um Core i5 de 7ª geração, né? Só que ele ainda vinha com HD, ó, HD de 1 TB. HD, ele é bom para guardar arquivos, tá, pessoal? Se você for ver, saiu uma notícia interessante da Western Digital, que é fabricante de HD, eles vão continuar focando em HD, eles não vão mais fabricar SSD. Eles estão deixando SSD para SanDisk, que é uma subsidiária da própria Western Digital. E o que eles vão focar? Em HD de alto rendimento e HD Purple, que é a linha Purple deles, que é para guardar, é para servidores. Ou seja, para guardar arquivos, o HD ainda é a melhor opção, é a mais segura e, inclusive, é a única forma que, assim, se der algum defeito eletrônico, o HD você consegue recuperar ele. Agora, o SSD você não consegue. Entendeu? Então é interessante você ter esse conhecimento, porque às vezes o SSD ele é um dispositivo que, lógico, ele tira todo aquele delay mecânico, ele tira toda aquela parte de lentidão do sistema, mas ele é um chip de memória, ou seja, deu pau nesse chip, acabou, não tem muito o que fazer. Enquanto o HD deu pau no eletrônico dele, você tem todo um disco de recuperação aí. Demora, às vezes, é caro, mas você consegue recuperar. Tem um cliente nosso agora que tinha um HD externo que tava a vida dele, né, pai? Tava a vida dele nesse HD externo. E o que aconteceu com esse HD é que ele perdeu esse HD e ele tá gastando R$10.000 para recuperar esses dados. São 2 TB de HD e não tem prazo para devolução do HD. Por quê? Porque é um trabalho realmente muito minucioso, tá bom? Esse é um pouco aí do dia a dia. Mais para frente eu vou mostrar mais informação de como tá, o que a gente chegou à conclusão desse daqui, do All-in-One também, que é muito interessante. E dessa aqui, né, se o cliente vai aprovar o orçamento aí pra gente fazer. E daquela lá, aquela grandona, quando ela tiver perfeita, legalzinha, bonitinha, eu vou mostrar também um pouco daí do projeto em andamento, para que ela fique revisada com a pasta de térmica nova também. Tá bom? Vamos que vamos, até mais!